Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco. Nós estamos começando o nosso primeiro estudo bíblico pelo YouTube. Nós geralmente fazemos pelo Zoom, mas hoje decidimos mudar um pouco para ver se funciona. Como nós trabalharemos o nosso estudo? Você vai deixando as perguntas, se você tiver, no chat aí do lado. Você está vendo aí na sua tela que tem um chat, talvez do lado ou embaixo do vídeo, aí você vai digitando a sua pergunta, suas dúvidas, e aí a gente vai lendo e, de acordo com o que nós julgarmos oportuno, nós responderemos. Claro que se forem muitas perguntas, não teremos condições de responder todas, mas tentaremos responder a maioria delas, se porventura houver. Vamos então começar o nosso estudo cantando um hino, um louvor ao Senhor, que é o hino 52. É o hino 52 do Inário Novo Cântico da Igreja Presbiteriana. Hino de número 52, Glória e Celebração. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz com glória, glória, glória com glória coroai. Ó escolhida geração de Deus eterno Pai, de Deus eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Remidos todos com fervor, louvores entoai, louvores entoai, ao que da morte é vencedor, com glória, 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 glória com glória coroai. Ó raças, povos e nações, ao Rei divino Pai, ao Rei divino Pai, a quem quebrou os vencedores, com glória, 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 glória com glória coroai. Amém. Esse é Jesus, o Filho de Deus, o Rei da Glória. E eu pedirei à irmã Gislane que nos conduza numa oração neste momento, pedindo que o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração através do nosso estudo. Oremos. Senhor Deus e nosso Pai amado, Pai querido, toda honra, toda glória, todo louvor ao teu nome, ó Deus. Nós saudamos ao Senhor com alegria, com gratidão, reconhecendo, ó Pai, que só o Senhor é Deus. Muito obrigada por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor é bom. E nós pedimos, ó Pai, neste momento, que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra. Encha o teu servo do teu Espírito Santo, ó Pai,
para que Ele transmita, meu Deus, a palavra do Senhor de acordo com a Tua vontade aos nossos corações. Amém. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos então continuar o nosso estudo de toda a Bíblia em 1 Crônicas. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Crônicas, capítulo de número 21. Na verdade, é o capítulo de número 22. O 21 nós encerramos na semana passada. 1 Crônicas, capítulo 22. Vamos abrir a palavra do Senhor lá. Para quem está vendo pela primeira vez esse vídeo, eu sou o pastor Luiz Felipe, da Igreja Presbiteriana de Biá, e nós, nas quintas-feiras, estudamos geralmente, às vezes mais, às vezes menos, mas geralmente 7 capítulos da Bíblia. Nós analisamos 7 capítulos da Palavra de Deus e nós tiramos as dúvidas desses 7 capítulos. E nós estamos, dessa forma, estudando todas as Escrituras. Começamos em Gênesis e, se Deus permitir, continuaremos até quando pudermos. E nós já passamos por Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, depois fomos para os livros históricos, pré-exílicos, que foram escritos antes do exílio assírio e babilônico, depois passamos para os livros pós-exílicos. E dentre esses livros pós-exílicos escritos depois do exílio na Babilônia estão os livros de 1º e 2º Crônicas. Também estão Esdras, Neemias, Esther, Ageu, Zacarias e Malaquias. Mas esses livros, eles podem ser considerados os livros introdutórios do pós-exílio, porque são os livros que falam do retorno dos judeus na Babilônia. E esses 2 livros, 1º e 2º Crônicas, foram escritos para esses judeus que voltavam da Babilônia. Eles estavam chegando em Jerusalém, a capital do Reino do Sul, o Reino de Judá, e eles precisavam de um encorajamento, de uma motivação de Deus para realizar a sua missão. Então, eles foram usados, eles foram encorajados pelo escritor dos livros para que eles pudessem retomar as atividades, a reconstrução do templo, a reconstrução das muralhas da cidade, enfim, para que eles pudessem fazer a restauração do Reino do Sul. Então, nós já estudamos os primeiros 21 capítulos do livro de Crônicas. Nós vimos que do primeiro capítulo até o capítulo 9, o cronista, ele fala sobre as genealogias de Judá, tratando mais especialmente 2 principais genealogias. A genealogia da tribo de Levi, que era descendente de Jacó, também chamado de Israel, e a genealogia da tribo de Judá, que também era filho de Jacó. Então, os levitas e os judeus, eles são as 2 principais genealogias trabalhadas pelo escritor desse livro. Por quê? Porque, como ele estava escrevendo para aqueles judeus que estavam voltando do exílio na Babilônia, ele queria mostrar para aqueles irmãos que eles precisavam focar nessas 2 tribos para lembrar que dos judeus procedeu Davi, que foi o rei prometido por Deus, e que dos levitas procedeu Levi, ou a tribo de Levi, que veio os sacerdotes. Então, o rei vem da tribo de Judá e o sacerdote vem da tribo de Levi. E o povo que estava voltando, eles precisavam se concentrar nesses 2 elementos, da monarquia e do sacerdócio, se eles quisessem ser abençoados nessa restauração que Deus estava promovendo. Outro aspecto que é muito trabalhado no livro também é a esperança do cronista na reunificação das tribos. Como muitos devem saber, no meio da história de Israel, no ano 700, por volta do ano 922, mais ou menos, houve a divisão dos reinos. Israel foi dividido no reino do norte,
que ficou sendo chamado de Israel, com 10 tribos, e o reino do sul ficou sendo chamado Judá, com 2 tribos. Mas esse escritor, ele tinha esperança de que essas 12 tribos fossem reunificadas. Ele tinha esperança de que os israelitas fossem restaurados como uma só nação, como um só povo no futuro. Era essa a esperança dele. Ele deixa isso claro nesse livro das Crônicas, pelos termos que aparecem bastante. Todo o Israel. Ele sempre foca nessa expressão todo Israel, todo o povo de Israel, para mostrar que ele tinha esperança dessa reunificação. E aí os primeiros 9 capítulos falam das genealogias de Israel, e do capítulo 10 até o final desse primeiro livro das Crônicas, vai falar do reino unificado, como é que foi o agir de Deus na nação de Israel, enquanto eles trabalharam juntos, quando os 2 reinos estavam unificados. E aí ele começou falando do rei Saul, brevemente, depois o cronista começou a falar diretamente da dinastia de Davi, falando das vitórias de Davi, também de uma falha que foi o levantamento do censo, mas propositalmente o cronista evita falar dos defeitos do rei Davi e do seu filho, o rei Salomão. Por quê? Porque como ele está escrevendo um livro para motivar os judeus, para encorajar o povo que estava voltando, ele não queria desanimar esses judeus. Então ele evita falar das falhas de Davi, não por pensar ou querer evitar dar alguma informação, mas porque ele queria destacar os pontos positivos. Ele queria mostrar que realmente Davi e a linhagem dele foram escolhidos para governar sobre Israel. E quando eles governaram de maneira justa e tiveram sabedoria para buscar a Deus, eles foram bem-sucedidos. Então, ele evita falar, por exemplo, do adultério de Batseba, ou de Davi com Batseba, ele não fala nesse livro, só temos esse relato no livro dos Reis. Ele também não fala da apostasia de Salomão no final da vida, só fala também da época que Salomão foi fiel a Deus. Então ele quer encorajar, ele quer motivar o povo a buscar o Senhor e lembrar disso pelas bênçãos concedidas à nação. Então vamos para o capítulo 22, que é o capítulo onde o cronista começa a falar especificamente do rei Davi cuidando do futuro templo. Nós lembramos nos capítulos anteriores que, infelizmente, Davi não foi escolhido por Deus para construir o templo. Ele queria isso, mas Deus falou que ele não construiria. Mas Deus prometeu a Davi que um descendente dele ia construir o templo. Só que ao invés de Davi cruzar os braços e falar, ok, já que não sou eu, então eu não vou fazer nada. Ele arregaça as mangas e ele decide trabalhar para juntar todos os materiais, todos os recursos que seriam necessários para a construção do templo em Jerusalém. Então, é a partir desse capítulo 22 de 1 Crônicas que o cronista começa a falar desse momento em que Davi prepara o povo para a construção do templo de adoração a Deus, lá em Jerusalém. Então, vocês que estão me assistindo, acompanhem comigo a leitura de 1 Crônicas 22, do verso 1 a 5. 1 Crônicas 22, 1 a 5. A palavra de Deus diz o seguinte: Disse Davi, aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Deu ordem, Davi, para que fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e encarregou pedreiros que preparassem pedras de cantaria para se edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das folhas das portas e para as junturas, como também bronze em abundância, que nem foi pesado. Madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tiros a traziam a Davi em grande quantidade. Pois dizia Davi, Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente,
para nome e glória em todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim preparou Davi em abundância antes de sua morte. Então, mesmo não sendo o homem escolhido para construir o templo em Jerusalém, o templo de adoração, Davi se preocupou de ajudar o seu filho Salomão nessa construção, para que o filho dele já tivesse os materiais necessários quando fosse começar a construir. E aqui é uma lição importante que nós aprendemos em outros lugares da Bíblia. Mesmo que uma tarefa não seja dada diretamente a nós, podemos ajudar a outros que executarão aquela tarefa. Talvez você não receba uma missão especial para aquilo que você queria fazer, outro a recebeu ou receberá, mas você pode ajudar aquela pessoa a cumprir essa missão. Em Números, por exemplo, capítulo 27, versos 16 a 17, Moisés faz uma oração quando ele ouve de Deus que ele não entraria na terra prometida. E mesmo não sendo líder de Israel, a terra prometida, Moisés ora pedindo: Senhor, autor e conservador de toda a vida, coloque um homem sobre essa congregação, sobre esse povo, que vai sair adiante dele, que vai entrar adiante dele. Ou seja, coloque um líder que vai continuar cuidando bem dessa nação. Mesmo não sendo o homem escolhido por Deus para liderar o povo na entrada da terra prometida, Moisés orou para que o outro líder, o substituto dele, fosse abençoado na sua liderança, na liderança da nação. Isso nos mostra que não devemos ter rivalidades e nem invejas entre nós, pelo contrário, devemos orar por aqueles que executarão uma tarefa, ainda que fosse algo que nós gostaríamos de fazer. Se Deus escolheu outro, então devemos clamar e ajudar essa pessoa naquilo que ela necessita. Essa é, então, essa é a essência do capítulo 22. Davi faz preparativos para edificar o templo. Ele também dá ordens ao seu filho Salomão. E aí nós podemos passar para o capítulo 23. Lembrando que se alguém tiver alguma dúvida, quiser escrever a sua dúvida, é só colocar no chat aqui do YouTube, aqui embaixo, do lado aí na sua tela, e nós vamos responder a sua dúvida a respeito do estudo. 1 Crônicas, capítulo 23, versos 1 e 2. 1 Crônicas 23, diz assim: Sendo, pois, Davi já velho e farto de dias, constituiu a seu filho Salomão rei sobre Israel. Ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. Olha que interessante. O cronista, propositalmente, evita falar da disputa que aconteceu entre Salomão, que era um dos filhos de Davi, e Adonias. Ele evita falar da disputa que houve entre os dois filhos para sentar no trono, para substituir Davi. Por quê? Os irmãos se lembram do que eu havia dito, porque o cronista não quer mostrar separação, ele não quer destacar a divisão do povo. Lembrem que esses dois livros foram escritos para os judeus que voltavam da Babilônia, então ele quer enfatizar a união, ele quer destacar a unidade do povo para reconstruir Jerusalém depois do exílio. Então, quando ele escreve essa história, ao invés dele destacar, como fez o escritor de Reis, a disputa entre Adonias e Salomão, ele destaca apenas a bênção, ou seja, a aprovação de Davi para o seu filho Salomão. Ele não fala da disputa. E no final do capítulo 23, nós lemos o seguinte: deviam os levitas estar presentes todas as manhãs para renderem graças ao Senhor e o louvarem, e da mesma sorte à tarde, e para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, os sacerdotes nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas perante o Senhor, segundo o número determinado, e para que tivessem a seu cargo a tenda da congregação e o santuário, e atendessem aos filhos de Arão, seus irmãos,
no ministério da casa do Senhor. Então, Davi prepara os levitas e os sacerdotes que trabalhariam no templo. E o que é importante destacar é que esse cuidado do rei Davi com o sacerdócio, com os sacrifícios, com o culto, já era uma espécie de apontamento de que um rei, no futuro, descendente de Davi, também cuidaria tanto do governo de Israel, como Davi cuidava, como da adoração. Tanto que no Salmo 110, escrito por Davi, nós vemos que ele profetizou a chegada de um rei que seria rei e sacerdote. Ele governaria a nação de uma maneira civil, mas também conduziria a nação na mediação entre Deus e o povo. E essa profecia do Salmo 110 se cumpre em Jesus Cristo. Ele é o rei sacerdotal, ele é aquele que governa sobre nós e, ao mesmo tempo, é o nosso sacerdote, é o nosso mediador entre Deus e nós mesmos, e os pecadores. Como diz em 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, essa preocupação de Davi com o sacerdócio reflete bem a preocupação do rei, do descendente dele, que seria rei e também sacerdote. Agora, continuando, 1 Crônicas, capítulo de número 24. 1 Crônicas 24. Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdotes. No capítulo 24, nós temos uma lista de sacerdotes, de descendentes de Levi, que deviam trabalhar no templo, e nós aprendemos com essa lista que era Deus quem escolhia os sacerdotes do povo. O cronista escreve os sacerdotes para mostrar que ele devia ser, de fato, um descendente de Levi. Então, para aqueles que estavam voltando da Babilônia, os sacerdotes não podiam ser qualquer pessoa, tinha que ser um descendente de Levi. Claro que a gente entende que Jesus também era sacerdote, não por ser descendente de Levi, mas ele era de uma ordem sacerdotal superior. Como diz lá no Salmo 110, Jesus era da ordem de Melquisedeque, mas ele também era sacerdote, ele também era mediador entre Deus e os homens. Aliás, ele é o único mediador. Capítulo 25 de 1 Crônicas, Davi vai falar das funções dos cantores, dos levitas no templo. E ele diz, 1 Crônicas 25:1, Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados neste ministério foi... E aí o cronista vai vir com uma lista de cantores no templo. Aliás, nos livros de crônicas, especialmente nesse primeiro livro, nós vemos a importância da música no culto. O apóstolo Paulo, nessa mesma linha, em Efésios capítulo 5, versos 18 a 21, quando ele fala das características de alguém cheio do Espírito Santo, ele diz que essa pessoa cheia do Espírito Santo vai falar com salmos, hinos e cânticos espirituais. Percebam que o apóstolo Paulo concorda com essa preocupação do rei Davi com a música como uma espécie de instrumento de enchimento do Espírito Santo. É claro que não é qualquer tipo de música, é música santa, música que glorifica a Deus e que edifica a igreja. Então, aqui Davi, e o apóstolo Paulo também em Efésios 5, vai mostrar a importância da palavra de Deus cantada, da palavra de Deus em forma de música, para nos encher do Espírito Santo. Vamos, então, para o capítulo 26 de 1 Crônicas. Abra sua Bíblia lá, 1 Crônicas 26. Eu só queria destacar
alguns versos desse capítulo. Os filhos de Obed-edom: Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Em 1 Crônicas, no capítulo 13, nós lemos que Obed-edom foi aquele gentio que não era judeu, que recebeu a Arca da Aliança. Ele era de Gate, ou seja, provavelmente filisteu, e ele recebeu a Arca da Aliança, e a Bíblia diz que ele foi abençoado com a presença da Arca da Aliança na sua casa. E o que é importante destacar aqui nesse capítulo 26 é que Obed-edom, mesmo sendo um estrangeiro, ele não era da tribo de Levi, foi escalado como cantor. Ele foi escalado como alguém para cuidar do templo. E isso é importante porque nós vemos no Novo Testamento que a igreja não é mais constituída só de judeus, só de israelitas, dos descendentes de Abraão. Nós vemos no Novo Testamento que a igreja é constituída de pessoas de todas as nações. Então, o fato de Obed-edom, que não era do povo judeu, fazer parte dos cantores, dos porteiros do templo, mostra que os gentios, como eu e você que está me assistindo, mesmo não sendo filhos de Abraão, podem entrar na aliança de salvação, podem fazer parte da igreja hoje, através de Jesus Cristo. Qualquer pessoa de qualquer nação, quando se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus, o Filho de Deus, como seu único Salvador, e aceita Ele como seu único Senhor, essa pessoa recebe o Espírito Santo e ela passa a fazer parte do povo de Deus, passa a fazer parte da igreja. Então, o fato de Obed-edom ser um dos porteiros do templo, mesmo sendo gentio, mostra que os gentios também seriam abençoados por Deus e fariam parte, no futuro, da aliança com o Senhor. E é esse o tempo que nós vivemos, o tempo em que os gentios entram na aliança do Senhor. Capítulo 26 vai ter uma lista de trabalhadores no templo. E no capítulo 27, nós lemos também sobre outra lista de pessoas que trabalharam no templo em Jerusalém. Se algum irmão tiver alguma dúvida, pode escrever no chat para a gente escrever, ok? Vamos então para o capítulo 27, versos 32 a 34. Olha o que diz. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e escriba. Jeiel, filho de Racmone, atendia os filhos do rei. Aitofel era do conselho do rei. Uzai, o arquita, amigo do rei. A Aitofel sucederam Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Joabe era comandante do exército de Davi. Esses eram os oficiais que trabalharam com Davi. Então, o cronista ele se preocupa em narrar quais eram as pessoas usadas por Deus para ajudar o rei escolhido, que era o rei Davi. Vamos para o capítulo 28 de 1 Crônicas. 1 Crônicas 28, verso 1. Nós lemos o seguinte: Então Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães dos turnos que serviam ao rei, os capitães de 1000 e os capitães de 100, os administradores de toda a fazenda e possessões do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. E Davi, então, vai começar a cerimônia de posse real. Ele vai passar a coroa para o seu filho Salomão. E nos versos 5 e 6 do capítulo 28, nós lemos o seguinte: E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão é quem edificará a minha casa,
e os meus átrios, porque eu escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. A profecia de que um dos descendentes de Davi construiria o templo foi consumada na vida de Salomão. Só que, como acontece com outras profecias bíblicas, elas às vezes têm mais de um cumprimento, tem 2 ou 3 cumprimentos, porque as profecias elas se consumam, na verdade, na pessoa de Jesus Cristo. Então, apesar de nós crermos que Salomão realmente foi o filho de Davi escolhido para construir o templo, em João, no capítulo 2, o Senhor Jesus diz para destruir o templo e em 3 dias ele reconstruiria. O que Jesus quis dizer com destruição e reconstrução desse templo em Jerusalém? E aí ele quis dizer que, na verdade, aquele templo em Jerusalém simbolizava o próprio Senhor Jesus. Ele simbolizava o meio de comunicação com Deus, porque havia promessas relacionadas ao templo, de que se as pessoas orassem naquele local, Deus ouviria suas orações. Mas hoje, como disse o Senhor Jesus também em João 4, 23 a 24, em qualquer lugar, aqueles que creem em Jesus como seu único Senhor e Salvador podem se achegar a Deus, porque Jesus é o nosso templo, Jesus é de fato o nosso mediador, é aquele através de quem nós podemos nos conectar a Deus, conversar com o Senhor. Então, Salomão realmente foi o filho que construiu o templo de adoração naquela época, mas o outro filho de Davi construiu uma conexão muito mais profunda através da sua morte na cruz e da sua ressurreição, que é Jesus. Capítulo 28, Davi continua a dar instruções a Salomão sobre a construção do templo. Ele fornece até uma planta da construção, do que Deus havia mostrado a Davi. Então nós vemos que tanto o tabernáculo construído por Moisés lá no deserto, como o templo construído por Salomão em Jerusalém, tanto o tabernáculo como o templo foram dados por Deus, as plantas, para que a arquitetura fosse exatamente do jeito que Deus queria que fosse. Por isso Davi instrui o seu filho. E no final do livro, o último capítulo, capítulo 29 do primeiro livro das Crônicas, Davi faz uma convocação, ele chama o povo de Israel a consagrar suas ofertas, e depois que ele vê a voluntariedade, ele vê a disposição do povo em dar ofertas, em ajudar na construção do templo, Davi faz uma oração belíssima no último capítulo do livro das Crônicas, de 1 Crônicas. E eu só queria destacar esses versos, do verso 10 ao verso 14. 1 Crônicas 29, 10 a 14, onde nós lemos o seguinte: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Muitas pessoas pensam que quando consagram alguma coisa para a igreja, dão alguma oferta ou seu dízimo, eles estão dando algo que pertence, elas estão dando algo que pertence a elas. Mas na verdade nada, absolutamente nada nos pertence.
Aliás, se nós pararmos para analisar, a nossa casa, a famosa e tão sonhada casa própria, realmente é sua? Já parou para pensar que nem aquela casa que nós compramos e possuímos a escritura realmente é nossa? Porque todo ano não tem aquele chamado IPTU que nós pagamos? Se a casa fosse realmente nossa, propriedade nossa para sempre, nós deveríamos pagar algum imposto pelo que é nosso? E o carro? É nosso de verdade? Temos impostos para pagar com os carros. É claro que eu não estou aqui dizendo que nós não devemos pagar impostos. Em Romanos capítulo 13, nós lemos que devemos sim pagar tributos aos governantes, para que eles cuidem da nação. Mas é interessante nós analisarmos isso, porque nem o nosso carro, de fato, é totalmente nosso. Porque se fosse totalmente nosso, nós não precisaríamos pagar imposto a ninguém. Então, até as coisas que nós achamos que são nossas, porque nós compramos com o nosso dinheiro, com o suor do nosso trabalho, não são realmente nossas. E mesmo se fossem nossas, elas não seriam depois da morte, porque elas passam para outros. E essa oração de Davi, então, nos ensina que, de fato, nada nos pertence. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, qualquer coisa que possuímos, pertencem a Deus. Eu lembro de uma vez quando alguém precisou de uma carona, um irmão da igreja precisou de ajuda, e aí ele foi na minha casa e desesperado falou: pastor, eu preciso que o senhor me dê uma carona urgente para outra cidade, eu preciso pegar minha irmã que chegou no aeroporto da outra cidade, vamos lá comigo. O senhor me dá a carona e a gente pega essa minha irmã que chegou de repente, sem avisar. E aí eu lembro que no dia que esse irmão pediu ajuda, eu não podia viajar. Eu tinha outro compromisso inadiável. Só que eu sabia que o meu carro, na verdade, não era meu, era de Deus. Deus é, na verdade, o dono do meu carro, da minha casa. E eu tenho que usar o meu carro, a minha casa, tudo do jeito que agrada a Ele, não do jeito que me agrada. E aí eu pensei, naquele momento, eu só enfiei a mão no bolso, peguei a chave e entreguei para aquele irmão. Irmão, vai lá buscar sua irmã. E o irmão me olhou espantado e falou: pastor, que isso? Não, eu quero que o senhor vá comigo. Eu falei: irmão, eu não posso, eu tenho um compromisso. Não tem como ir lá buscar sua irmã. Mas, tá aqui a chave. Pode pegar sua irmã, vai lá, pega ela, volta. Não sei se tem gasolina suficiente. Se tiver, pode ir e voltar sem pagar nada. Porque o meu carro, na verdade, é de Deus. E se Deus quer te abençoar através do meu carro hoje, vai lá. Só toma cuidado para não se acidentar. E graças a Deus, e na época eu nem tinha seguro, mas graças a Deus o irmão foi, pegou a irmã dele, voltou e não aconteceu nada. Mas quantos de nós, às vezes, não agimos assim? Eu mesmo, muitas vezes, eu falei de um caso em que, graças a Deus, eu lembrei que o carro era de Deus e que eu deveria usar o meu carro do jeito que agradava a Deus. Mas quantas vezes somos egoístas? Quantas vezes pensamos que Deus nos deu as nossas posses para usarmos só para o nosso bem e da nossa família? Nós precisamos ler mais essa oração de Davi. Tudo, disse Davi, tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Deus é o dono de tudo que nós temos. E se ele é o dono de tudo que nós temos, assim como os judeus fizeram bom uso das posses que tinham para a construção do templo, nós também devemos fazer bom uso daquilo que Deus nos concede para usarmos para a glória dele, para a glória do Senhor. Assim, nós encerramos o estudo de 1 Crônicas. Acabamos o capítulo 29. O capítulo vai continuar falando da posse do rei Salomão, quando ele se tornou o novo rei de Israel, novo rei da nação. Começaremos, então, 2 Crônicas. Para você que está nos assistindo pela primeira vez, nós estudamos um capítulo por dia.
e aí nós vamos estudando um capítulo por dia. Pegue as suas dúvidas, anote as suas dúvidas, aí na quinta-feira que vem nós responderemos as questões. Eu vou ver se alguém tem alguma pergunta. Não? Ok. Então, vamos orar ao Senhor. Agradeço aos irmãos que nos acompanharam. Que Deus te abençoe. E estude conosco. Vamos estudar a Bíblia toda. Faça esse desafio. Se você não estava nos acompanhando, comece hoje, um capítulo por dia. Vamos começar. Hoje não, amanhã. Comece amanhã, 2 Crônicas, capítulo 1. E aí você vai fazendo a leitura de um capítulo por dia, orando, e aí vamos esclarecer suas dúvidas. Aí você traga suas perguntas na semana que vem. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. E agradecemos, Senhor, porque nesse primeiro livro das Crônicas, nós aprendemos, Senhor, que as histórias dos reis de Israel apontavam para um rei muito superior que viria no futuro. As histórias de Davi e de Salomão apontavam para Jesus. Jesus é o rei prometido que governa sobre todas as nações. Jesus é o Filho de Deus, o descendente de Davi, que veio para governar sobre todos os povos. E nós agradecemos porque, graças ao Senhor, Ele veio, pagou o preço dos pecados da sua igreja na cruz, ressuscitou dos mortos no primeiro dia da semana, subiu ao céu e hoje está sentado no trono dele, governando sobre tudo. Nós cremos, Senhor, que Jesus está governando sobre as nações, mesmo em meio à pandemia do coronavírus. Cremos, Senhor, que Ele está no controle e que no tempo certo Ele acabará com essa doença. Por isso nós pedimos, ó Senhor Jesus, nosso Rei, elimina, Senhor, essa praga. Dá sabedoria aos médicos e cientistas para que, se for a tua vontade, encontrem a vacina e para que ela seja disseminada aos povos. Tem misericórdia, Senhor, de todos nós que sofremos com essa pandemia. Mas, principalmente, acaba com a praga do pecado na vida daqueles que me assistem. Se há alguém me assistindo nessa noite que está vivendo uma vida de falsidade, que está vivendo uma vida de relações íntimas, fora do casamento, que está vivendo uma vida de mentiras, de fofocas, ou cometendo outros pecados, toca o coração dessa pessoa, Senhor, para que se arrependa dos seus erros. E para que hoje ela entregue a vida dela a Jesus, que ela faça, meu Deus, uma oração, se comprometa com Cristo, confesse os seus pecados e aceite Jesus como seu único Senhor e Salvador. Faz o teu Espírito Santo descer sobre essa pessoa, Deus, se ela ainda não nasceu do teu Espírito. Tem misericórdia, Senhor, também, para que em nome de Jesus nós façamos como Davi fez, que ao invés de nós vivermos de forma rival, de forma a querer o mal daqueles que fazem o seu trabalho, às vezes até o trabalho que nós gostaríamos de fazer, que nós oremos por essas pessoas, que nós amemos essas pessoas, e que assim como Davi preparou o templo, ou os materiais do templo para a construção de Salomão, que nós também colaboremos para ajudar essa pessoa em tudo que ela precisar de nós, mesmo os nossos inimigos. E, ó Senhor, lembra-nos também da oração de Davi, de que tudo vem do Senhor e de que nada nos pertence. Na verdade, tudo é teu. Que nós usemos o nosso carro, a nossa casa, os nossos bens para a glória do Senhor e da maneira que agrada o Senhor, porque tudo te pertence. É essa oração que fazemos, Senhor, com perdão dos nossos pecados, pedindo a tua bênção sobre a nossa vida e a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Tenham todos uma boa noite de descanso. Lembremos do nosso versículo-chave, 1 João 4:20. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê,
não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4, 20. Que Deus nos abençoe. Amém.